Escuta aqui, meu camarada. Se você tá pensando que essas histórias de lobisomem são só pra botar medo em criança, senta que o pai vai te contar um causo que me tira o sono até hoje. Uma história que aconteceu aqui mesmo, nessa terra de Goiás, e que, juro por Deus, preferia ter morrido sem ter visto. Meu nome é Zeca, e eu sempre fui um caboclo da roça, criado aqui nessa poeira debaixo do céu de Goiás. A vida era corrida, é verdade. Sol rachando a cabeça, lida com gado, plantação que dependia da chuva. Mas era uma vida mansa, sabe? A gente conhecia cada barulho da noite, cada sombra das árvores. Até que as coisas começaram a mudar. Foi mais ou menos uns 3 meses pra cá. Começou com uns uivos esquisitos no meio da noite. Não era uivo de cachorro nem de raposa. Era um negócio mais grosso, mais sofrido, que arrepiava até os cabelos da venta. A gente acordava assustado. As galinhas cacarejavam alvoraçadas, os cachorros latiam que nem uns loucos amarrados nas correntes para não sumirem no mato. No começo a gente pensou que era algum bicho novo que tinha chegado na região. Mas saber, né? Mato aqui é o que não falta. Mas aí começaram a sumir as coisas. Galinha amanhecia só as penas espalhadas. Porco sumia do chiqueiro sem deixar rastro. Bezerro sumia do pasto como se tivesse virado fumaça. E o pior é que não tinha marca de onça, nem de bicho bravo nenhum por perto. Era como se os bichos tivessem evaporado. Uma manhã, seu Tonho, vizinho nosso, veio aqui na porta, branco que nem um papel. Diz que tinha achado umas pegadas perto do curral dele. Umas pegadas grandes, meu amigo, maiores que a mão de um homem, com os dedos compridos e umas unhas que pareciam faca. Pegada de bicho não era, isso eu te garanto. Parecia, sei lá, parecia que algum bicho estava andando na ponta dos pés, de tão funda que era a marca do calcanhar. Os cachorros também andavam mais ariscos que o normal, rosnavam para qualquer sombra, se encolhiam nos cantos da casa, não queriam nem sair para o terreiro de noite. Pareciam sentir um medo danado de alguma coisa que a gente não via. E eu confesso que o medo também começou a apertar o meu peito. Aqueles uivos na calada da noite, o sumiço dos bichos, aquelas pegadas misteriosas, tudo isso junto não era coisa boa. Era como se uma sombra tivesse caído sobre a nossa roça, trazendo um pressentimento ruim que não queria ir embora. E foi só o começo, viu? O pior ainda estava por vir. Uma noite que eu nunca vou esquecer. Uma noite que me mostrou que as histórias que a gente ouvia dos mais velhos, aquelas de arrepiar os pelos, talvez não fossem só histórias. A confirmação de que a coisa era braba de verdade veio numa noite de lua cheia, dessas que clareiam o céu que nem dia. Eu estava voltando da venda do Chico, ali na beira da estrada, já era tarde, e a estradinha de terra estava um breu só, mas a lua ajudava a enxergar o caminho. Os grilos cantavam na beira da cerca, o vento balançava as folhas dos capinzais, aquela zoada normal do sertão de noite. De repente, um silêncio. Um silêncio tão grande que parecia que o mundo tinha parado de respirar. Nem os grilos cantavam mais. Os cachorros lá longe pararam de latir de uma vez. Senti um arrepio na espinha, um negócio ruim, como se tivesse alguém me observando no meio do mato. Acelerei o passo, querendo chegar logo em casa, fechar a porta e acender a lamparina. Foi aí que eu ouvi um estralo de galho seco não muito longe da estrada. Olhei para o mato e não vi nada, só as sombras dançando com o brilho da lua. Continuei andando, meio cabreiro, quando ouvi de novo. Só que dessa vez foi mais perto e veio acompanhado de um rosnado baixo, gutural, um som que não parecia vir de nenhum bicho que eu conhecia. O medo me paralisou. Fiquei ali parado no meio da estrada, escutando matos se mexer. O rosnado se repetiu, agora mais alto, e eu consegui sentir um cheiro forte de bicho molhado, de terra remexida, um cheiro fedorento que me embrulhou o estômago. De repente, no meio das sombras, eu vi 2 olhos vermelhos brilhando na escuridão como brasa acesa.
Não eram os olhos de um gato, eram maiores, mais intensos e estavam fixos em mim. Senti o pelo da nuca eriçar, o coração disparou no peito que nem um tambor. Naquele instante, eu soube. Aquela coisa que estava ali no mato não era um bicho normal. Os olhos continuaram me encarando e eu podia sentir uma presença maligna emanando da escuridão. O rosnado se transformou num ganido sofrido e a sombra começou a se mexer, se arrastando por entre as árvores. Eu fiquei pregado no chão, sem conseguir me mexer, só olhando aqueles olhos vermelhos que pareciam sugar a minha alma. Aí, do nada, a sombra se levantou. Não era um bicho andando de quatro, era algo alto, desengonçado, com uma forma meio humana, meio animal. A lua cheia iluminou por um instante um pedaço da criatura. Pelos escuros e eriçados, garras afiadas e um rosto. Um rosto que misturava a fúria de um lobo com a maldade de sei lá o quê. Naquele momento, o medo me deu um estalo. Saí correndo que nem um desesperado, sem olhar para trás, só querendo sumir dali o mais rápido possível. Corri como nunca corri na vida, tropeçando nas pedras, rasgando a roupa nos espinhos, com o coração na boca e a respiração falhando. E enquanto eu corria, eu ouvi atrás de mim o barulho do mato se abrindo e um uivo. Um uivo lancinante, cheio de dor e de fúria, que ecoou por toda a redondeza. Um uivo que me persegue até hoje. Naquela noite, o medo deixou de ser uma sombra e se tornou uma coisa real. Uma coisa com olhos vermelhos e garras afiadas que me mostrou que o terror mora bem aqui, no nosso sertão. Depois daquela noite, eu não consegui pregar o olho por dias. O uivo não saía da minha cabeça e aqueles olhos vermelhos apareciam toda vez que eu fechava as pálpebras. Eu até tentei contar para os vizinhos, mas ninguém quis botar fé. Ah, Zeca, deve ter sido um porco do Mato Grande ou então umas cachaça a mais que você tomou na venda do Chico. Eles riam, mas eu via no fundo dos olhos deles que o medo também estava ali, escondido, por causa dos bichos que sumiam e das histórias antigas. Mas a noite mais longa da minha vida ainda estava por vir. Era uma terça-feira, de novo noite de lua cheia, e eu estava no chiqueiro conferindo os porcos. O tempo estava abafado, pesado, um cheiro de terra molhada subindo do chão, mesmo sem ter chovido. Um silêncio estranho tomou conta do ar e os porcos, que estavam fuçando a terra agitados, de repente pararam e ficaram quietos, olhando para o escuro. Meu corpo gelou. Eu sabia que ele estava por perto. O cheiro voltou, mais forte agora, um misto de carniça e pelo molhado, um fedor enjoado que fazia a gente querer vomitar. Eu peguei a lamparina e a espingarda que eu sempre deixava por perto e apontei para o breu, tremendo que nem vara verde. Então eu ouvi um arrastar pesado no mato, como se algo grande e desengonçado estivesse se movendo. As folhas secas estalavam sob os pés, galhos se quebravam com força, era perto demais. Eu podia sentir a respiração da criatura pesada e ofegante. De repente, a lamparina piscou, quase apagando, e o cheiro podre ficou insuportável. E então, ele saiu do meio da escuridão. Não era um lobo. Meu Deus, era algo muito pior. Era um bicho monstruoso, coberto de pelos escuros, eriçados e sujos de terra. Os braços eram compridos, terminando em garras afiadas que pareciam navalhas. A boca, escancarada, mostrava dentes pontudos e uma língua grande e úmida. E os olhos, os olhos, aqueles mesmos olhos vermelhos, flamejantes, cheios de uma fome desumana, me encarando com uma intensidade que quase me fez desmaiar. Ele se movia meio curvado, com as patas dianteiras quase tocando o chão, como um gorila, mas com uma agilidade assustadora. Eu mirei a espingarda, mas minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia firmar o tiro. O bicho soltou um uivo gutural que parecia vir das profundezas do inferno e avançou. Naquele instante, um flash me veio à mente. A avó Maria, uma senhora muito velha que morava na beira do rio, sempre contava histórias na roda de fogueira. "Lobisomem, meu filho", ela dizia com a voz rouca. "Não é bicho, é gente que vira bicho amaldiçoado e só aparece em noite de lua cheia.
Cuidado, menino, que esses bichos são ligeiros e não tem dó de ninguém. Eu achava que era só lenda de véia, mas ali, com aquela criatura na minha frente, as palavras dela martelavam na minha cabeça. É gente que vira bicho. Eu não tive tempo de pensar. O lobisomem se atirou para cima de mim com uma velocidade incrível. Eu disparei a espingarda sem nem mirar, mas o tiro pareceu não fazer efeito nenhum. O bicho me atingiu em cheio e eu senti uma dor deslarençante no ombro quando caí no chão. A lamparina voou longe e tudo ficou escuro de novo. Só os olhos vermelhos do lobisomem brilhando na escuridão, cada vez mais perto. O cheiro de podridão, o uivo, a dor. Eu achava que ia morrer ali, virar ração para aquela besta. E juro, por um segundo eu vi um brilho de inteligência naqueles olhos, como se ele estivesse me avaliando, decidindo o que fazer comigo. Acordei com a cabeça latejando e uma dor infernal no ombro. Eu estava jogado no terreiro, a porta do chiqueiro arrombada e os porcos, os poucos que restaram, espalhados e assustados. O sol já tinha nascido e o medo da noite anterior parecia um pesadelo distante, mas a ferida no meu ombro e o cheiro de podridão que ainda impregnava o ar me diziam que não era. Eu vi marcas de garras fundas no batente da porta e a terra estava revirada onde eu tinha caído. Eu mancava, mas fui direto para a casa da Dona Jacinta, a parteira mais antiga da região. Ela já tinha mais de 80 anos, os cabelos brancos, feito algodão, e uns olhos que pareciam ver a alma da gente. Quando ela me viu, com o ombro sangrando e o rosto branco de susto, ela não perguntou nada, só balançou a cabeça, com um olhar triste, como quem já sabia o que tinha acontecido. Ela me fez sentar e começou a cuidar do meu ferimento com umas ervas cheirosas. Enquanto ela enfaixava meu ombro, eu comecei a contar o que eu tinha visto. Contei dos uivos, do sumiço dos bichos, dos olhos vermelhos, do cheiro, da criatura enorme que tinha me atacado. Ela ouvia tudo em silêncio, sem me interromper, e de vez em quando soltava um suspiro pesado. Quando eu terminei, ela ficou um tempo calada, olhando para o horizonte. Aí ela começou a falar, com a voz baixinha e rouca, como se estivesse contando um segredo para o vento. Zeca, meu filho, o que você viu não é bicho que se cria em mato, não. É um lobisomem. O ar girou em volta da gente. Ela continuou. Essa terra aqui tem uma maldição antiga. Há muito tempo, um homem bom e trabalhador, o Zé Carvoeiro, foi amaldiçoado por uma benzedeira que ele ofendeu. Dizem que a maldição pegou forte e ele se transformou na noite de lua cheia, virando uma besta feroz, cheia de fome e raiva. No começo ele só matava os animais, mas depois a coisa ficou mais feia. Ele começou a atacar gente que andava sozinha no mato. Muitos sumiram sem deixar rastro e ninguém queria falar sobre o assunto porque a família do Zé Carvoeiro ainda mora por aqui. Eles se envergonham, tentam esconder, mas a verdade é que a linhagem dele carrega essa maldição. Dona Jacinta me olhou nos olhos com uma seriedade que me fez tremer. Tem quem diga que ele só ataca quem cruza o caminho dele, mas também tem quem diga que ele persegue quem vê para não deixar testemunha. É um segredo que passa de geração em geração, o Zeca. Uma verdade que ninguém quer contar para não assustar os de fora, para não dar fama ruim para essas bandas. Mas o perigo é real, meu filho, e agora você sabe. Ela me deu umas rezas e umas garrafadas de ervas para tomar, mas eu sabia que nada daquilo ia tirar o medo que agora grudava na minha alma. A verdade era pior do que eu podia imaginar. Não era um bicho qualquer, era uma maldição, uma coisa antiga e cruel que se arrastava pelas terras, e eu tinha ficado cara a cara com ela. O lobisomem não era só uma lenda, era a realidade mais sombria que eu já tinha enfrentado.
E eu agora era parte dessa história de terror. Depois de ouvir o que Dona Jacinta me contou, minha cabeça virou um redemoinho. Aquele bicho não era só um monstro, era a maldição de uma família inteira, um segredo macabro que assombrava aquelas terras por gerações. O que eu ia fazer? Fugir? Lutar? Ou será que eu também estava marcado? Que a maldição agora me perseguiria para sempre? Fiquei uns dias trancado em casa, com a espingarda carregada e a lamparina acesa, mesmo de dia. Qualquer barulho no mato me fazia pular, qualquer sombra me parecia a criatura. Eu mal comia, mal dormia. O cheiro de podridão e o som daquele uivo infernal estavam impregnados em mim. A ferida no ombro, embora tratada pela Dona Jacinta, não cicatrizava direito. Parecia que uma febre me consumia por dentro. Eu sentia umas dores estranhas nos ossos, um formigamento nas pontas dos dedos e, às vezes, um arrepio que ia da espinha até a boca do estômago. Eu me olhava no espelho e via um homem magro, com os olhos fundos e vermelhos, um reflexo de terror e cansaço. Será que a maldição tinha me pegado também? Eu pensei em ir embora, sumir daquela roça e nunca mais voltar. Mas para onde? E se a maldição me seguisse? Dona Jacinta tinha dito que era uma coisa de linhagem, de sangue. Eu não era da linhagem do Zé Carvoeno, mas e se o ataque dele tivesse me contaminado de alguma forma? A ideia me dava calafrios. Então decidi. Eu não ia fugir sem tentar entender. Eu não ia me entregar ao medo. Comecei a estudar as fases da lua, a pesquisar sobre lendas de lobisomens, a conversar com outros velhos que pudessem saber mais sobre o assunto. Queria saber como lutar, como me proteger, como quebrar essa desgraça. Mas a cada noite de lua cheia, a tensão voltava. Eu me trancava na casa, reforçava as janelas e portas e ficava acordado, esperando o uivo, o cheiro, os olhos vermelhos. E ele sempre vinha. Eu ouvia os passos pesados no terreiro, os rosnados baixos, as garras arranhando a madeira da casa. Ele me rondava, parecia me testar como um caçador brincando com sua presa. E eu ali dentro, tremendo, segurando a espingarda, sentindo o suor escorrer pelo rosto, sem saber se eu era a próxima vítima ou se conseguiria, de alguma forma, sobreviver mais uma noite. Eu escapei, é verdade, mas não saí ileso. A marca daquele confronto, daquele terror, ficou gravada em mim. Uma marca não só na carne, mas na alma. Uma ferida que nunca cicatriza por completo. Um medo que me acompanha como uma sombra. E até hoje, eu ainda escuto os uivos